Página 8, a segunda lição, o processo de evangelização. Entendendo a obra do Espírito Santo no chamado à salvação. Muitas pessoas têm dificuldade de pensar em evangelismo como um processo. Há um momento em que a pessoa passa a ter vida eterna, mas há um processo em que Deus abre os olhos da pessoa. A semente fala o seguinte: há um processo pelo qual Deus chama e abre os olhos de uma pessoa. Evangelização é um processo, mas a regeneração acontece no momento em que chegamos à fé em Jesus Cristo. Por esta razão, o evangelista precisa plantar a palavra e esperar pacientemente o momento em que Deus abrirá os olhos da pessoa. Muitos conceitos falsos relacionados a assuntos espirituais são barreiras para a salvação. As pessoas têm ideias erradas sobre Deus, Jesus, pecado, juízo e outros ensinamentos que precisam ser mudados para serem conformados ao que a Bíblia ensina, antes de chegarem à salvação. É importantíssimo que a pessoa mesma descubra, por meio da palavra, qual é a verdade sobre esses assuntos. Então, cada pessoa chega com uma base religiosa, ideias erradas, o que é pecado, Jesus. Então, o que nós queremos fazer como evangelistas é sentar com a pessoa e ajudar aquela pessoa a descobrir as verdades da palavra de Deus para chegar a esse ponto. Lembre-se disso. O processo de chamar a pessoa, evangelização é um processo, mas há um momento que a pessoa passa da morte para a vida, do reino de Satanás para o reino de Deus, das trevas para a luz. Isso acontece no momento. Nosso trabalho é de pacientemente esperar. Colocar isso na maneira mais prática para ver, a gente começa com 7 sinais. Daí Nicodemos, a mulher samaritana, o jovem rico, Zaqueu e os 8 estudos do propósito da vida. Normalmente, quando começamos isso, a pessoa não conhece Jesus, está querendo saber. Muitas vezes, quando terminamos, a pessoa conhece Cristo. Às vezes acontece durante 7 sinais, às vezes durante Nicodemos ou essas histórias, ou às vezes durante o propósito da vida. Algumas pessoas chegam mais rapidamente, outros demoram mais. De fato, algumas pessoas nem conhecem Cristo pois o propósito da vida. A gente faz o estudo de Marcos e Deus vai iluminando. A coisa importante é que o evangelista tem paciência para ver esse processo, de não força a pessoa a tomar uma decisão precipitada, mas deixa o Espírito Santo trabalhar na vida daquela pessoa. Versículo-chave: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia em Atos 16:14. Paulo foi para essa cidade, Filipos, e quando ele estava lá, ele foi para a beira do rio. Beira do rio é quando os judeus não tiveram número suficiente para construir uma sinagoga, eles se reuniram na beira do rio nos sábados. E Paulo achou que ia encontrar alguns judeus. Ele sempre procurou judeus porque ele creu que Deus preparou essas pessoas para receber o evangelho. E essa mulher, nota que fala sobre ela era de cidade de Tiatira, que era uma cidade perto de Éfeso, lá onde eles fabricaram esse cor púrpura para as roupas, e ela aparentemente foi lá e voltava, e nota que fala, ela era temente a Deus. Isso não significa que ela tinha um relacionamento com Deus ainda. Isso indica que ela teve esse grande respeito e reverência, e com certeza queria adorar esse Deus. Então, ela já foi preparada antes de Paulo chegar lá. Ela já sabia das escrituras dos judeus. Ela já estava buscando, por isso descreveu ela como temente a Deus. E ela escutava, e o Senhor que abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Não era Paulo, a beleza dos seus argumentos, mas era Deus que abriu o coração dela para abrir. Tem um amigo
que logo quando ele conheceu a Cristo, ele me levou para conversar e compartilhar Cristo com todos os seus amigos. E foi engraçado porque pela expressão no rosto dele, ele esperava que a pessoa ia entender. Ele finalmente falou: Bruce, parece que ninguém entende o que você está falando. É tão claro que você está falando. Eu falei: olha, não é minhas explicações, não é eu, é Deus que abriu seus olhos. A razão que tem sentido não é porque eu explico bem, é porque Deus abriu os olhos de você para entender essas coisas. Esse que faz a diferença na vida da pessoa. Você sabe que evangelização, estou fazendo essa comparação com casamento, você sabe que demora para a pessoa conhecer outra pessoa. Começa normalmente quando você começa um relacionamento, você começa sabendo coisas sobre outra pessoa. Puxa, onde você mora? Você tem irmãos? Você começa a ver os fatos sobre aquela pessoa. Mas com o tempo você vai desenvolvendo, entendendo mais e mais sobre aquela pessoa. E daí, finalmente, quando você conhece aquela pessoa suficiente, você faz noivado, você fala: nós vamos tomar passos para um relacionamento mais profundo. E daí chega um dia em que você fala: eu conheço essa pessoa, eu creio que essa pessoa é pessoa para a minha vida, e você se casa. Há um processo lá, há um dia de casamento. Mas realmente houve um processo de conhecimento antes de chegar a esse ponto. Agora, abre suas Bíblias para Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Vamos estudar essa parábola, a semente que cresce, em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Jesus usou estas parábolas do reino para ilustrar pontos de evangelização, porque ele estava preparando os discípulos para serem enviados. Então, em Marcos capítulo 4, versículo 26, conta essa parábola. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, o que essa parábola tem a ver? Muitas pessoas falam que isso é uma expansão da parábola do semeador. Na parábola do semeador, você pode ver que ele contou sobre 4 tipos de solo diferentes para ilustrar as diferentes respostas ao Evangelho. Aqui, nessa parábola, ele está focalizando no processo de crescimento da semente que cai no bom solo. Primeira coisa que aconteceu, número 1, na sua apostila, o homem lançou a semente, que é a palavra. Esse primeiro aspecto, que a palavra tem que ser semeada. É a única coisa que Deus prometeu que iria abençoar. Número 2, ele dormia e levantava. Esse mostra 2 coisas. Número 1, tranquilidade durante a passagem do tempo. O homem dormiu por quê? Ele não estava preocupado. Mas também o fato que ele levantava e dormia indica que fez mais do que uma vez, mostrar que houve um tempo do processo para aquela palavra enraizar na vida da pessoa. Número 3, ele não entendia como acontecia. A Bíblia fala, não sabendo ele como todo esse processo aconteceu, ele não podia explicar. Quando eu fiz faculdade em biologia, eu estudei todo esse processo de germinação das plantas. Eu não lembro muita coisa, mas eu entendi a parte que ia começar a multiplicar, como a primeira raiz foi formada, como as primeiras folhas brotaram. Eu estudei todo esse processo. É muito complicado. Mas o homem da roça, ele não precisa saber como germinar. Ele só precisa saber se ele planta milho, vai crescer milho. Se ele planta arroz, vai crescer arroz. Então, não há necessidade de entender todo o processo. É a mesma coisa com o evangelismo. Eu não sei como o evangelho transforma uma vida. Eu não posso explicar como a palavra de Deus entra na vida de uma pessoa e fazer todo aquele processo de regeneração que
que acontece. Eu não preciso explicar isso. Eu preciso só saber, se eu plantar a palavra de Deus na vida de uma pessoa, a pessoa vai ser transformada. Os eleitos vão ser transformados. Número 4, a terra faz o trabalho. O Espírito Santo trabalhando numa vida, a palavra fala terra por si mesma frutifica. No grego a palavra é automates, onde a gente pega a palavra automático, quer dizer que algo interior na vida da pessoa, que não depende do semeador, esse ponto. O semeador fez seu trabalho, que era semear, mas agora algo acontece dentro do solo com aquela semente e por si mesmo acontece. Não é dependente do semeador nesse ponto para esse processo acontecer. Não é nada que ele pode fazer para realizar esse trabalho. Número 5, houve um processo de crescimento. Entendendo a palavra, nota como ele fala, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Daí o grão amadureceu para ele chegar a esse ponto. Então a gente tem que reconhecer que é um processo que Deus abre os olhos. Você não bota a semente no chão e no próximo dia você vai colher o fruto. Você tem que ver um processo, às vezes anos. Número 6, a ceifa aconteceu no momento certo, não foi forçado. E quando o fruto já está maduro, logo se mete o foice porque é chegado a ceifa. Eu nunca vou esquecer, eu trabalhei em uma fazenda e houve um homem idoso que sempre estava me mostrando coisas. Ele era muito experiente na fazenda e um dia a gente estava na frente de um campo de soja. E eu observei que parecia tudo seco para mim. As folhas já tinham caído, no tempo já ceifaram alguns campos de soja. E eu falei, logo a gente vai ceifar aqui. E o homem idoso foi lá e pegou um das sojas e começou a mastigar. Daí cuspiu e falou, mais uma semana. Eu falei, mas por quê? E ele me pediu para mastigar também a soja. E ele falou, tá vendo como não é crocante? E eu falei, tô. Ele falou, você tá vendo como é meio mole? Isso indica que ainda há muita umidade dentro da soja. Se você ceifar, vai mofar e você vai perder tudo. Ele falou, é melhor passar mais uma semana, daí vai secar mais e quando você mastigar, você vai ver, vai ser crocante e vai ser pronto para ceifar. Daí você não vai gastar dinheiro secando a soja, nem vai mofar. Então, um bom ceifeiro sabe quando aquela pessoa está pronta para dar sua vida a Cristo. Ele não força, ele não tenta ceifar antes do tempo, mas ele tem confiança no Espírito Santo agindo naquela vida. A parte da exposição, sempre temos uma parte bíblica como princípios e métodos. Na página 8, base bíblica, ponto A, evangelizando um povo preparado, Atos 2. Métodos típicos de evangelização foram desenvolvidos para um povo preparado, que já tinha base bíblica antes de ser apresentado o plano de salvação. Por isso, as pessoas entenderam a evangelização como um evento, em vez de um processo. Vamos examinar Atos capítulo 2 como exemplo de uma pregação feita para um grupo preparado, pessoas que já tinham uma base. Em Atos capítulo 2, versículo 5, fala, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Agora, esse grupo, número 1, eram judeus. Os judeus estudavam a palavra. Cada judeu, hoje, passa um processo que termina com bar mitzvah. Bar mitzvah significa filho da lei. Isso indica que ele tem memorizado porções da lei e é bem conhecedor que a palavra de Deus fala, particularmente o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então fala também que eles estavam lá, nesse versículo, que eram homens piedosos. Esse é como Lídia indica que estavam respeitando Deus, eles respeitavam Deus, eles queriam ser adoradores, eles foram preparados.
O fato que estavam em Jerusalém, de todas as nações, significa que as pessoas nessa busca viajaram às vezes de grande distância para estar em Jerusalém. Isso indica que eles estavam muito sérios na sua busca de Deus. Claro, algumas dessas pessoas eram apenas religiosos que estavam lá por hábito e costume, em vez de buscando a Deus. Mas muitas daquelas pessoas, da sinceridade do coração, mesmo não conhecendo Deus, estava lá porque estava buscando. Coloquei aqui alguns do povo presente, ponto número 1, alguns do povo presente eram adoradores em potencial, versículo 5. Deus escolheu o dia do Pentecostes para iniciar sua igreja, porque muitas das pessoas que queriam adorar a Deus estavam em Jerusalém para aquela festa. Eram já tementes a Deus. Eles foram para Jerusalém porque era uma das festas obrigatórias para as pessoas que queriam servir a Deus chegar em Jerusalém. Muitos judeus que não levaram a sua fé na maneira séria, que não foram para essas festas. Segundo ponto fala, os sinais chamaram a atenção de alguns. Versículo 12 fala, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Agora, você lembra que esse capítulo falou da descida do Espírito Santo no começo? Houve um som que chamou a atenção de todo mundo de Jerusalém. Era um som muito forte, como água descendo, um vento forte soprando nesse lugar. E o que aconteceu é que todo mundo ouviu esse barulho e foi para o lugar para saber o que estava acontecendo, porque isso não era normal. Você lembra que não tinha alto-falantes naquela época, então qualquer barulho fora de normal ia chamar muita atenção naquela época. Então eles foram lá e quando eles chegaram lá, houve 120 pessoas falando em diferentes idiomas. E claro, algumas pessoas falam, não, tá porres, porque parece que estava falando bobagem, mas algumas pessoas reconheceram, não era bobagem que estava falando, mas estavam falando idiomas, diferentes línguas, e reconheceram que não era normal para galileus que provavelmente nunca viajaram muito longe da sua casa, como é que essas pessoas iam ficar falando um idioma diferente tão perfeitamente? Então, algumas das pessoas falaram, que quer isto dizer? O que eles estão perguntando é que não é só a mensagem que estava declarando sobre a grandeza de Deus, mas o fato que eles estão falando é um sinal, está comunicando uma verdade para nós. Eu falei o som como de um vento forte e um homem simplesmente falando em outros idiomas que não haviam aprendido chamou a atenção de alguns judeus. Eles reconheceram que Deus estava dando um sinal para um motivo lá. Ponto número 3, o povo era judeu. Versículo 14, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Quer dizer, o povo era judeu, como falamos, eles já tiveram um conhecimento bíblico. Ponto 1 fala, eles estudavam as escrituras, já conhecia os trechos que Pedro tinha citado. Número 2, ele conhecia das promessas, sabia que estava esperando o Messias. Ele esperava o Messias, sabia que a promessa que o Messias ia chegar para salvar. Então tudo isso não era novidade para eles. E número 4, o povo presenciou os milagres e os ensinamentos de Jesus. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, estava na frente deles, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Nota, entre vós, diante de vós, e como vós mesmos sabeis. Então, todas as pessoas presentes naquele dia tinham presenciado os milagres de Jesus.
porque eles não foram só no dia do Pentecostes, mas nas outras festas, e sabiam dos milagres de Jesus. Página 9. O povo era responsável pela sua crucificação. Versículo 23 fala, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Está mostrando que Jesus não morreu por acaso, ou por causa dos romanos, ou os líderes, mas era Deus que determinou o que ia acontecer. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, Pedro não inocentou as pessoas. Ele jogou a culpa da crucificação. Ele fez a cruz algo pessoal para eles. E, claro, essas pessoas, algum tempo antes disso, estavam falando e pedindo para a crucificação de Jesus. Então, finalmente, Pedro deu nova informação. Versículo 24. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Quer dizer, ele falou que a ressurreição de Jesus aconteceu. Essa era novidade para esses discípulos. Eles não sabiam. Então, versículo 32 fala, e esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Quer dizer que ele estava falando, você não sabia que ele ressuscitou, mas nós estamos testemunhos desse fato. De fato, ele falou que a ressurreição não deve surpreender vocês, porque em versículo 25 a 31, ele citou um trecho, um salmo, Salmo 16, em que Davi profetizou a ressurreição de Jesus, e basicamente Pedro falou do trecho que não ia deixar o seu ungido apodrecer. E Pedro falou, é claro que esse trecho não está falando de Davi, porque Davi morreu e ainda está no seu túmulo, apodrecido. Mas Deus ressuscitou esse Jesus. Então quer dizer, a única nova informação que Pedro deu foi sobre a ressurreição de Jesus. E ele falou, de fato, isso não deve te surpreender, porque as Escrituras afirmaram que o Messias ia ressuscitar. Na conclusão, eu quero enfatizar espaço entre versículo 36 e versículo 37. Você pode ver que não houve um apelo. Pedro não falou nada. Ele simplesmente pregou, e no fim do trecho, em vez de Pedro buscar essas pessoas, eles buscaram ele. Versículo 37 fala, ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Pedro não precisava fazer um apelo. Ele apenas apresentou a informação sobre o Evangelho, falou do testemunho da sua vida, testificou como esse Jesus mudou as coisas, até aplicou nas suas vidas. Daí, não fazendo um apelo, ele não foi atrás das pessoas. As pessoas foram atrás de Pedro, perguntando o que precisava fazer. Foi uma espada no coração deles quando eles reconheceram que eles crucificaram o Messias. Então eles responderam. Agora, na página 9, depois dessa conclusão, fala da escala de Engel. Esse estudioso desenvolveu uma escala para ilustrar o processo de evangelização, mostrando as etapas na compreensão do Evangelho. Estamos apresentando aqui uma modificação dessa escala, usando um termômetro para ilustrar o descongelamento do pecador. Então, olhando lá embaixo nesse termômetro, reconhecimento da existência de Deus. Reconhece que Deus existe como um ser pessoal. Coloquei 2 versículos lá, Atos 17 e 24, Romanos 1, 18 a 20. Esses 2 trechos falam da realidade da presença de Deus. Então, basicamente, Romanos 1, 18 a 20 fala, por causa da criação, não existe em realidade ateu. Tem certos países, por exemplo, em Uruguai, a maioria das pessoas não acredita que Deus existe.
Em alguns países da Europa, a maioria duvidam da existência de Deus. Aqui no Brasil, 99% dos brasileiros acreditam, numa forma ou outra, num ser superior. Então já venceu essa barreira. A segunda barreira lá é negativo 6. Aceitação da Bíblia como a palavra de Deus. Sabe que Deus se comunicou com seu povo para mostrar-lhe seu plano para a humanidade. 2 Timóteo 3,16 indica que a palavra de Deus foi suspirado por Deus, Ele mesmo que falou. Então, a segunda coisa é que a pessoa tem que entender que esses não são palavras religiosas, palavras de uma pessoa inspirada, mas são realmente a palavra de Deus. Negativo 5. A convicção do pecado. Reconhece o seu estado perante Deus. A pessoa tem que reconhecer o que é pecador. Não é que ele errou um pouquinho, mas a realidade do seu pecado. Negativo 4. Convicção da justiça. Sabe da perfeição de Cristo, compreendendo que está perdida. No negativo 3. Convicção do julgamento. Reconhece o seu destino eterno sem Cristo. Então você pode ver que essas coisas são baseadas em João 16, que fala da convicção do pecado, justiça e juízo, o julgamento. Então esses três, depois de entender que Deus existe, Ele comunicou através da palavra, a pessoa começa a aplicar a palavra na sua vida, de ver como Ele é pecador, como Deus é justo e como Ele é julgado. Daí chega negativo 2, identificação com a morte de Cristo. Quando você se arrepende, você está identificando com sua morte, sendo crucificado com Cristo. Ela abandona a velha vida, crucificando-o com Cristo. Quer dizer, se você está segurando sua velha vida, você não vai se arrepender. Eu lembro que houve um caso que eu estava no tribunal julgando um aluno sendo expulso de uma universidade evangélica. Eu perguntei a esse rapaz que foi pego fumando maconha lá, se ele conheceu Cristo antes disso. Ele falou, sim, eu conheci, mas mesmo quando eu ajoelhei no altar na minha igreja lá para aceitar Cristo, eu sabia que ia continuar a fazer as coisas do meu jeito. Quer dizer, aquela pessoa amava a sua velha vida. Ele não sentiu a necessidade para uma mudança, mas ele queria realmente ter vida eterna. Negativo 1. Identificação com a ressurreição de Cristo. Isso é a fé. Ela confia em Jesus Cristo, com quem juntamente ressuscitou. Quer dizer, é através dessa fé na ressurreição de Jesus Cristo, identificação com sua ressurreição, que nós também ressuscitamos e nascemos para ser uma nova pessoa. E esse é que o resultado é o novo nascimento. A pessoa passa da morte para a vida. Ela passa a ser regenerada, perdoada e habitada pelo Espírito Santo. Isso acontece no momento que a pessoa se converte e entra em um relacionamento com Cristo. Essa escala é importante porque ajuda a gente a aprender e avaliar o estado da pessoa com quem nós estamos evangelizando. Quais são aquelas barreiras daquela comunidade ou aquela pessoa? Eu coloquei na apostila, lá embaixo do termômetro, o evangelista deve analisar o estado espiritual de cada pessoa, discernindo onde ela está nessa escala para poder implantar as sementes certas no momento certo. Eu lembro um exemplo, meu pai, que não tem convicção da existência de Deus. Certamente ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Uma vez que eu estava considerando isso, eu escrevi uma carta pensando nisso. E eu falei para ele sobre a existência dele. Ele foi criado numa cidade muito religiosa. E ele não gostou, porque houve muito legalismo, muita opressão religiosa nessa cidade. Então ele foi para uma universidade secular, onde houve modernismo, materialismo, no sentido de materialismo que tudo é físico e não existe um lado espiritual do homem, tudo é científico,
material. Então ele foi educado nesse sistema e basicamente negou a existência de Deus, ou pelo menos a relevância de Deus na sua vida. Então eu escrevi para ele como eu entendi, como foi para ele, né, de ver naquele ambiente religioso, daí passar a conhecer a ciência. E eu falei, olha, pai, Deus existe, eu posso testificar sobre isso. E ele comunicou, o senhor gosta de ler, eu gostaria de animar o senhor a ler a Bíblia uma vez, de examinar o que está escrito lá, para ver se não fala sobre a pessoa de Deus, de simplesmente examinar. Aquele mesmo fim de semana que eu escrevi essa carta, o cunhado dele, que é pastor de uma dessas igrejas neopentecostais, chegou lá e falou para meu pai, ei Charles, o senhor está frequentando a igreja agora? Meu pai falou, não vou para a igreja. Então, você não vai para a igreja, você vai para o inferno. E ele começou a descrever em detalhes o fogo e chamas do inferno e tudo isso. E meu pai falou para mim, olha, eu tinha que me controlar para não rir, porque ele está falando desses mitos, essas coisas que não existem. Eu pensei para mim mesmo, olha, o homem, o cunhado dele, não parou para considerar o estado do meu pai, porque se não acredita na palavra de Deus, ele não vai acreditar no julgamento. Ele não estava nesse ponto. Basicamente, esse homem achou que meu pai estava no negativo 3, enquanto meu pai está no negativo 7. Então, isso é importante para a gente entender o estado da pessoa. Algumas pessoas com quem você vai estudar vão precisar um pouco de ajuda para chegar a confiar que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus e que há um Deus que quer relacionar com eles. Você vai precisar trabalhar nesse processo quando começar o estudo. Você vai achar outras pessoas que já estão cientes do seu pecado, da santidade de Deus e entende que eles estão indo para o inferno. A maioria dos brasileiros, 86% dos brasileiros, acham que vão para um lugar melhor. Então, a população brasileira geralmente cai em negativo 4, negativo 5, normalmente, porque eles estão precisando saber que são pecadores. Em contraste com Atos 2, em Atos 17, Paulo falou para um povo despreparado. O povo não sabia da palavra de Deus, não tinha noção da existência de Deus. Então, ponto B, embaixo do termômetro, em página 9, fala evangelizando um povo não preparado. Paulo usou uma outra estratégia quando falou com um povo ignorante da verdade, em Atos 17. O estado do povo. Em versículo 16, fala, entretanto, Paulo os esperava em Atenas, estava esperando para Silas e Timóteo lá. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo não estava chateado, né, irritado, mas dentro do seu espírito algo agitou bem profundo, com tristeza e uma santa ira contra a idolatria. Então o povo já era idólatra. Versículo 18, ele levou a palavra, então, tomando-o consigo, o levaram a Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas. Quer dizer que eles eram filósofos. E as pessoas ouviram que as coisas que Paulo estava pregando e arrastaram ele para esse lugar público e falam, o que é essa nova doutrina que você está ensinando? Eles não sabiam nada da palavra de Deus. Eles não eram como os judeus que tinham base do Antigo Testamento, como Pedro pregou, para quem Pedro pregou no dia do Pentecostes. Ponto 2 fala, o povo precisava chegar a confiar na palavra de Deus. Então, versículos 22 a 23 e versículo 30, Paulo falou o seguinte, versículo 22, então Paulo levantou-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que adorais sem conhecer,
é precisamente aquele que eu vos anuncio. Em versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, esse povo não conhecia as Escrituras. Paulo anunciou a palavra de uma maneira que todos podiam entender. Nem todos iam entender, mas ele anunciou com clareza e na maneira que eles iam entender. Agora, essa coisa de Deus desconhecido é uma história interessante. O que aconteceu é que houve uma praga em Atenas e eles decidiram que tinham ofendido um deus, mas não sabia qual. Houve 50, 60 deuses diferentes em Atenas. Então eles soltaram ovelhas que foram espalhadas para a cidade e quando eles deitaram perto de um templo religioso, levaram para dentro e sacrificaram ovelhas para aquele deus. Mas quando a ovelha deitou no lugar que não houve altar ao templo, eles concluíram que houve um Deus desconhecido naquele lugar. Então, Paulo aproveitou o fato que eles estavam admitindo sua ignorância, pegou um gancho nisso e falou que eu vou declarar algo que vocês não conhecem. Número 3, embaixo da página 9, fala o povo precisava saber quem era Deus. Em Atos 17, a 24 a 30, eu não vou ler esse trecho, mas esse trecho foi usado no propósito da vida porque é uma exposição da pessoa de Deus. Como o número 1 fala, Paulo começou expondo a pessoa de Deus. E número 2, Paulo derrubou os conceitos falsos sobre Deus. Paulo sabia que as pessoas achavam que Deus habitava nos templos. Ele fala, não é verdade. Eles falaram que Deus pode ser representado como um ídolo. Ele falou, isso não é verdade. Eles acharam que Deus criou certas coisas e certas coisas existiam eternamente, que de fato eles acharam que eles, como gregos, eram uma criação especial, diferente do outro povo. Paulo foi um por um derrubando os falsos conceitos do Deus verdadeiro que eles tinham. Página 10. O povo precisava reconhecer a importância de Jesus Cristo. Número 1 fala que Paulo enfatizou a importância de Jesus. Ele revela, ele julga e ele é justo. E Paulo enfatizou a morte e ressurreição de Cristo. De fato, ele não enfatizou muito, mas ele mencionou. Ele falou, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então esse trecho está mostrando aqui que ele é um juiz justo e quem é Jesus, que ele é que ressuscitou dentre os mortos, um homem, um Deus que se tornou homem, que veio para julgar esse mundo e Deus confirmou sua posição através da ressurreição. Número 5, na página 10, Paulo mostrou ao povo a necessidade do arrependimento, que ele falou em 30, que agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, ele estava falando a necessidade de uma resposta. Mesmo que há um processo, a gente tem que passar para as pessoas que há uma necessidade de responder essa mensagem. As pessoas precisavam saber que havia uma necessidade de uma mudança de vida e número 2, as pessoas precisavam ser desafiadas a agirem. E finalmente, no número 4, Paulo deu oportunidade às pessoas que queriam saber mais sobre Deus até chegarem a crer. As pessoas que creram foram discipuladas fora da reunião pública. De fato, foram evangelizadas fora da reunião pública. Essas pessoas precisavam entender mais sobre a pessoa de Jesus. Fala versículo 34, houve porém alguns homens que se agregaram a ele. Depois de um tempo que Paulo passou a explicar mais profundamente a mensagem, creram. Entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Quer dizer, houve algumas pessoas que reconheceram a mensagem,
foram atrás de Paulo para saber mais, e com o tempo essas pessoas chegaram à fé em Cristo. A Bíblia não fala quanto tempo, mas pelo menos eles foram atrás. Repara uma coisa, Paulo não deu um apelo, ele simplesmente pregou a mensagem da verdade de Jesus e chegaram. Essas são duas mensagens, tem algumas coisas em comum. Eles falaram de Jesus, falaram da morte e ressurreição, entre Pedro em Atos 2 e Paulo em Atos 17. Mas houve grandes diferenças, porque Paulo não usou muito das Escrituras. Ele realmente resumiu, explicou as Escrituras para as pessoas, explicou a pessoa de Deus, porque eles eram negativo 7 lá. Eles nem sabiam da existência do Deus verdadeiro. Por outro lado, as pessoas que estavam temente a Deus talvez fosse no negativo 3, lá naquela escala lá, quando Pedro pregou em Atos capítulo 2. Então há essas diferenças entre os dois lugares, e como a mensagem foi elaborada foi diferente em cada caso. Um para um povo preparado, outro para um povo despreparado. Então há uma diferença na maneira que apresentamos o Evangelho. Página 10, número 2, os princípios. Ponto A, o Espírito Santo prepara a pessoa. Não podemos criar um movimento do Espírito Santo. Nosso papel é discernir onde ele está trabalhando e participar do seu trabalho. João 5,19 indica que Jesus não fez algo independente do Pai, mas ele observou onde o Pai estava trabalhando e entrou no seu trabalho. Esse deve ser nosso alvo. Eu gostei como alguém falou que um surfista não cria ondas. Um bom surfista sabe reconhecer a onda e pegar a onda e ir. Eu não posso criar um movimento do Espírito Santo. Eu não posso fazer alguém crer. Mas meu trabalho é discernir onde Deus está trabalhando e entrar no trabalho naquela vida. O alvo da evangelização não é convencer uma pessoa a dar sua vida a Cristo, mas encontrar os eleitos em quem o Espírito Santo já está trabalhando através da palavra de Deus. Em Atos 13:48, os eleitos é quem respondeu à palavra de Deus, e Paulo trabalhou nas suas vidas. Por isso, a oração é essencial. Então, quando eu falo isso, oração não cria o movimento do Espírito em si, mas oração ajuda você a perceber o que o Espírito Santo está querendo fazer e de onde ele vai trabalhar. Então, meu trabalho é de ver onde Deus está trabalhando. Nós caímos nesse erro como Samuel caiu. Certamente o ungido do Senhor está na minha frente. A gente acha que Deus está agindo. Quantas vezes eu já comecei estudo com pessoas, eu falo, com certeza essa pessoa vai se converter. Logo a pessoa desanima. Daí eu já vi outras pessoas, essa pessoa tem muito interesse não. Mas eu começo a ver Deus agir, abrindo os olhos, a pessoa se converte. Então a gente tem que reconhecer que não é meus argumentos. Minha filha participou num programa de evangelismo uma vez, que a pessoa falou, olha, aquela pessoa resistiu, aí finalmente a gente convenceu a pessoa, se rendeu a Cristo. E outra pessoa que estava ouvindo isso, estava começando a pensar, poxa, eu não estou tão bem em evangelizar porque eu não consigo levar aquela pessoa a tomar a decisão. Não é assim mesmo. Não é meus argumentos, é Deus que faz a obra. Ponto B. Um contato é uma pessoa com quem podemos estudar a palavra. Algumas pessoas não gostam da palavra contato, porque dá a ideia de um projeto em vez de um relacionamento. Usamos essa palavra, mesmo assim, para designar as pessoas com quem compartilhamos o Evangelho e continuam a demonstrar interesse. Algumas são pessoas com quem convivemos regularmente, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, amigos, outros alunos. Outros são pessoas que encontramos casualmente e anotamos seu endereço para iniciarmos ou continuarmos o processo de evangelização. Quer dizer, está no ônibus, uma fila, e você começa a falar com a pessoa e você começa. Mas a ideia desse coisa de contato não é para fazer a pessoa um projeto,
mas é uma maneira que você vai identificar aquelas pessoas com quem você pode voltar e estudar a palavra de Deus. Ponto C. Descobrimos contatos, não fazemos contatos. Deus é quem faz o trabalho. Nós apenas descobrimos os contatos que Deus mostra. Essa é a razão que a oração é importante. Deus abre meus olhos para achar essas pessoas. A primeira vez que eu escrevi descobrir contatos, um amigo meu falou: Bruce, em português a gente não fala descobrir contatos, falamos fazemos contatos. Eu falei: eu sei, em inglês falamos isso também, mas o que queríamos enfatizar através disso não é que nós mesmos estamos fazendo o contato, estamos descobrindo onde Deus está trabalhando, abrindo nossos olhos para aquelas pessoas. Ponto D. Os que não conhecem a Jesus não estão acostumados com o nosso mundo cristão. Alguns, em vez de ensinar a palavra de Deus para uma pessoa, a convidam para ir à igreja. Isso pode dar a entender que a salvação está na igreja. A pessoa pode se adaptar ao nosso mundo, aprender a falar nossa linguagem, batizar-se, tornar-se membro da nossa igreja, sem conhecer a Jesus. A pessoa converteu a religião. Por outro lado, a pessoa pode rejeitar a Jesus porque ela não se sente bem no nosso grupo. O melhor jeito é motivar a pessoa a conhecer a Jesus gradualmente por meio de um estudo particular em sua casa. Depois é importante levar a pessoa a conhecer outros seguidores de Jesus por meio de uma família espiritual ou encontros informais do corpo. O que eu estou falando? Primeiramente, eu lembro que meu filho ele estava evangelizando com um grupo um dia, ele estava traduzindo e houve uma mulher junto com ele e ele começou a evangelizar essa mulher e a falar sobre Jesus um pouquinho, e a mulher estava muito interessada, fazendo perguntas para Josias, ele estava explicando, e a mulher que estava com ele depois falou, ela era da igreja, falou: olha, Josias, não era para você fazer isso, era para você convidar a pessoa da igreja e o pastor vai explicar tudo isso. Não é assim. É melhor que nós, como mensageiros vivos, compartilhamos a palavra. Segunda coisa, como eu falei, a pessoa pode entrar e ir para a igreja e não se sentir bem. Porque se a pessoa não está acostumada com a palavra de Deus, não está acostumada com os hinos, os cânticos, ele não se sente parte do grupo lá, ele vai se constranger e falar: eu acho que não é para mim. Ele vai parar de estudar, não quer mais. Enquanto era mais a questão de gosto, em vez de a questão de conhecer Jesus. Para mim, quando eu comecei a conhecer Jesus, uma pessoa sentou e explicou a coisa para mim, da palavra de Deus. E daí ele me convidou para um grupo pequeno. Eu fui para esse grupo pequeno, a gente estudou a palavra de Deus juntos e de repente eles começaram a falar: como fulano falou na igreja. Eu falei: mas como assim? Eu vi que as pessoas estavam falando muitas coisas legais que o pastor tinha falado. Então eu falei: puxa vida, essa igreja deve ser bem bacana. Quando eu fui lá pela primeira vez, eu já conhecia uma dúzia de pessoas lá já. Não era uma coisa constrangedora. Eu já tinha ouvido algumas das músicas que a gente cantou no grupo, e além disso, eu estava mais interessado porque eu estava ouvindo das coisas que foram faladas lá. Então, minha transição para a igreja foi muito mais natural. Não era uma coisa brusca, alguém me convidou lá, não sabia nada e entrei na igreja e tomei a decisão. Não foi isso, não. Eu estudei a palavra de Deus com as pessoas, cheguei a esse ponto, entrei num grupo menor, pessoas falaram da igreja, de repente eu fui lá para participar. Ponto E fala: o chamado é um processo, a conversão acontece no momento em que a pessoa crê. O processo em que o Espírito trabalha numa vida é o chamado. Ele usa várias pessoas e circunstâncias para levar a pessoa a entender a sua palavra. Quando evangelizamos uma pessoa, plantamos um conceito de cada vez, uma semente de cada vez. Ao invés de sobrecarregá-la com muitas informações,
chegará então o momento em que a pessoa passará da morte para a vida através do novo nascimento. Quer dizer, em vez de sobrecarregar a pessoa com toda a informação do Evangelho sobre pecado, justiça, juízo, graça, fé, arrependimento, a pessoa fica confuso. Mas se você ponto por ponto vai expondo essas verdades, a pessoa chega a conhecer Cristo. Página 11. Os que não têm um relacionamento com Jesus não entendem nossa linguagem. O Brasil tem muitas religiões. Todos utilizam um vocabulário muito parecido com o nosso. Entretanto, interpretam de uma forma diferente do que a Bíblia ensina. Às vezes, as palavras que usamos podem levar a pessoa a fazer uma associação entre nós, cristãos, e uma outra religião que eles já haviam rejeitado. Devemos evitar palavras como aleluia, glória, irmão, crente, evangélico, bênção, igreja, comunhão, testemunho, ceia, batismo, oferta, dízimo, pastor, etc., que podem dar ênfase errada. Muitas dessas palavras têm uma base bíblica, mas têm um outro sentido no mundo. Quais são algumas dessas palavras? Devemos usar as palavras pecado, graça, arrependimento, fé, conversão, etc., como muito cuidado e só depois de defini-las biblicamente. Por exemplo, fé é uma palavra bíblica, mas fé para a maioria das pessoas é um sentimento. Pecado, nós entendemos que é um estado, mas as pessoas acham que é um crime horrível. Graça, nós sabemos, é uma coisa que vem sem merecimento, mas se você pergunta às pessoas do mundo, você tem que merecer fazer promessa, um voto, jejum, oração, dízimo, para merecer uma graça, que é completamente contrário ao que a Bíblia ensina sobre graça. Tem outras palavras também, é que palavra crente, por exemplo, a palavra crente existe na Bíblia, mas a palavra no mundo é uma religião. É uma palavra religiosa e com certeza esses crentes já chegaram para eles ofendendo e foram lá como hipócritas. Quando você se chama crente, você está associando. Página 11, número 3, os métodos. Esteja alerta para as oportunidades que o levam a falar de Cristo. Devemos considerar todos os encontros como algo planejado por Deus. Nossa conversa deve incluir uma isca para estimular a curiosidade da pessoa. Isso pode levar a conversa sobre assuntos espirituais. Devem também, número 1, evitar palavras religiosas. Isso pode interromper a conversa. Número 2, evitar referências à igreja ou um pastor. Número 3, falar sobre algo que Deus fez na sua vida e falar sobre algo que é de interesse da pessoa. A ideia é que no livro de João, capítulo 4, quando Jesus entrou em contato com a mulher samaritana, a Bíblia fala lá que era obrigado a ele passar pela Samaria. Não era obrigado para ele passar por Samaria fisicamente, mas essa palavra indica que espiritualmente houve esta necessidade. Porque Deus tinha marcado aquele encontro. Não foi uma coincidência que Jesus encontrou com a mulher samaritana naquele momento. Então, esse foi um encontro divino. Então, eu falei aqui de evitar de falar sobre religião, evitar certas palavras sobre a igreja e falar sobre o que Deus fez na nossa vida. Foi interessante, eu estava nos Estados Unidos uma vez, num avião, e o avião estava demorando para decolar por causa de uma tempestade. Então eu comecei a puxar assunto, porque eu estava preso lá com a mulher ao meu lado e a senhora idosa, e eu pensei, como é que eu posso falar de Cristo? Eu comecei a fazer perguntas, fazer comentários e coisas, e puxar conversa. Eu joguei tanta isca para essa mulher, e ela não falou nada, mas ela respondeu, foi bem simpática. E finalmente, quando o avião não decolou, eu fui lá para sentar lá junto com o piloto. Eu comecei a puxar conversa com ele e eu descobri logo, joguei isca para ele, e logo eu descobri que ele tinha um relacionamento com Cristo.
Ele falou que ele era um piloto durante uma guerra. Ele falou que por causa do horror da guerra, de ser um piloto assim, ele falou que muitos colegas deles bebiam. Mas ele decidiu de estudar a Bíblia. E ele foi para a biblioteca e cada tempo livre ele ficou na biblioteca pesquisando a Bíblia, comparando com história secular. E ele olhou no livro do Daniel e comparou tudo que ele leu lá com a história secular. E eventualmente ele se entregou a Jesus, só através do estudo assim. E foi muito interessante que eu voltei e sentei ao lado da mulher. A gente começou a falar de novo e eu perguntei para ela o que ela gostava. E ela falou, sabe, eu gosto muito de história grega. Eu falei, puxa, interessante que a senhora falou isso, porque durante esse intervalo, quando a gente estava esperando para decolar, eu estava falando com o piloto do nosso avião aqui. Nossas vidas estão na mão dele, né? Esse piloto. E ele falou que através de história grega é que ele entrou no relacionamento com Jesus, porque ele comparou a história grega com o que estava escrito nas profecias da Bíblia. E ela me perguntou, então ele é um daqueles cristãos nascido de novo? Eu falei, eu falei, mas como é que a senhora entende essa questão de cristão que nasceu de novo? Porque a senhora conhece esse termo. Não, é uma pessoa que chegou a ser muito sério sobre sua religião. E ela falou, não é isso? Eu falei, não exatamente. Então ela falou, então explica para mim. Então eu entrei na toda a história de Nicodemos e conversei com ela. Foi muito boa a conversa, mas foi muito tempo trabalhando com isca. Mas eu creio que Deus me colocou no avião ao lado dessa mulher. Ponto B. Escute a outra pessoa antes de pregar para ela. Ponto B. Escute a outra pessoa antes de pregar para ela. Muitas pessoas ficam apreensivas, com o pé atrás, com os evangélicos, porque sua religião tem sido desprezada por eles. Se mostrarmos respeito para com eles creem, elas não ficarão na defensiva, estarão mais abertas para nos escutar. Não devemos corrigir seus erros nesse momento. Por exemplo, eu sei que um amigo meu falou que uma mulher chegou lá com ele e estava falando sobre o estudo bíblico e ela olhou para ele e falou, olha, você não vai falar mal de Maria? Ele falou, não, tudo que nós falamos de Maria, da Bíblia, nós vamos falar só bem dela. Tá, pode entrar. Porque estão realmente acostumados com os evangélicos pregando contra Maria. E você pode falar bem de Maria, porque ela é a parte da Bíblia. Essa mulher estava acostumada com os evangélicos criticando sua religião. Eu também lembro que a gente não deve corrigir os erros. Eu saí para evangelizar uma vez com um missionário e eu reparei que esse missionário, ele estava observando o meu jeito de evangelizar. E uma das coisas que ele falou é que cada vez que a mulher que estamos evangelizando falou uma coisa errada, uma resposta errada à pergunta, parece que ele estava corrigindo e defendendo a posição dela. Eu falei, puxa, esse missionário está sendo relaxado, né? Mas depois ele falou, Bruce, quando alguém responde suas perguntas, nunca fala que a resposta é errada. Eu falei, mas por quê? Porque a pessoa vai se calar. Se você fala que a resposta é errada, porque eles vão ficar com medo de perguntar ou falar. Mas se você tenta achar alguma razão que eles falam, eles vão escutar você muito mais. Um dos grandes erros, eu vou falar isso, eu dei algumas tarefas para você entrevistar as pessoas. E eu creio que o grande erro em evangelismo, muitas vezes, é que a gente não escuta as pessoas. A gente só quer pregar. Você vai aprender muita coisa, vai entender o que eles pensam, quais são as barreiras do evangelho se você escuta mais. Então, nunca esqueça disso. Ponto C. Ore pela e com a pessoa. A oração ajuda o evangelista a discernir o estado espiritual da pessoa, olhando para ela com os olhos de Deus. Devemos orar para que Deus abra seus olhos espiritualmente, bem como a porta para semear o evangelho na sua vida.
A oração com a pessoa é bastante eficaz também, não somente pela pessoa, mas com a pessoa. Isso mostra sua preocupação para com ela. E também que Deus é o ser pessoal que podemos nos aproximar. Porque quando você está compartilhando Deus, muitas vezes ele é só uma teoria, às vezes, para a pessoa. Mas quando você conversa com Deus de maneira pessoal, e você leva a pessoa na presença de Deus figuradamente, você vai ver que isso tem impacto na vida das pessoas. Então eu, quando estou evangelizando, às vezes eu falo para a pessoa, posso orar por você agora? A pessoa olha para mim, não pode, né? Eles gostam disso. E isso é uma maneira muito eficaz. Mas nossa oração deve ser focalizada em pedindo para Deus abrir os olhos. Então nós falamos sobre a importância hoje de evangelismo sendo um processo. A gente estudou na Bíblia através da parábola da semente que cresce. A gente viu como Deus abriu os olhos da Lídia. Nós observamos como Paulo e Pedro pregaram de maneira diferente para um povo despreparado e um povo preparado. Nós também olhamos alguns princípios de como Deus abre os olhos das pessoas e alguns métodos que a gente usa para começar a iniciar esse processo. Agora, lá embaixo na página 11 tem tarefas para estudo que eu gostaria que você pegasse, e essas são páginas 2 a 7 no Semente de Vida, que você leia o primeiro e segundo sinal na guia. Nos sinais você não tem nenhuma pergunta para preencher, mas eu quero que você lesse a introdução e os comentários sobre o primeiro sinal e o segundo sinal. No fim dessas coisas, nós temos uma série de perguntas que você vai poder usar quando você estudar com a pessoa. Alguém falou que durante os estudos eles gostam de perguntar à pessoa para ver se entende. Então essa é a vantagem. Eu tentei colocar algumas perguntas objetivas sobre fatos, sobre o que aconteceu, e outros sobre a aplicação, de como esses trechos aplicam na vida da pessoa. Número 2, leitura. Gostaria que você lesse mais uma vez Atos 2 e 17 para reforçar essa ideia. Quais as diferenças entre os grupos que escutam a mensagem? Tem 2 grupos lá. Um preparado, um despreparado. Quais são as diferenças do grupo? Quais as diferenças entre as mensagens para cada grupo? Número 3, tarefa. Pergunte a 3 pessoas da sua igreja sobre como elas chegaram ao Senhor. O que as levou a começar a pensar em Deus? Quais foram as pessoas que compartilharam com elas? O que marcou suas vidas durante o tempo de conversão? E quando começaram a examinar a Bíblia por elas mesmas? Uma pessoa, amigo meu, fez essa pergunta para as pessoas da igreja. Ele descobriu que muitas das pessoas que são da igreja dele nunca estudaram a Bíblia antes de chegar a Cristo, e por isso está tendo algumas dificuldades com essas pessoas lendo e estudando a Bíblia. E número 4, oração. Comece a pedir a Deus que traga pessoas que têm interesse na palavra ao seu encontro. Peça discernimento e paciência para esse trabalho. Ore por isso a cada dia essa semana. Comece a pedir para Deus mostrar essas pessoas em quem você vai investir. Deus te abençoe nesse estudo.